Galerinha, vamos voltar. A gente falou rapidamente aqui então sobre o gap de formação que a gente tem. Que a gente está formando o profissional para atuar numa ponta e estamos esquecendo do mais importante que é saber quem compra e vender, ok? Depois falamos dos desafios que nós vamos enfrentar como país, beleza? Depois a gente já passou a falar um pouquinho sobre qual que é o grande problema do modelo de comércio exterior brasileiro, que é a concentração. Agora vamos começar a esclarecer o que tem que ser feito. E vamos falar no foco das nossas ações. Ou seja, se esse é o cenário, como que a gente modifica isso? Se esse é o cenário, como é que a gente altera esse processo? Como é que a gente cria alternativas? Exatamente, Veiga. E agora vamos começar a aprender. Bom, nessa etapa, o que eu quero passar para vocês é o real cenário empresarial brasileiro e qual que deveria ser o foco das nossas ações. Mas antes disso, eu quero voltar um pouquinho e fazer uma provocação para vocês, tudo bem? Então vamos lá. Eu quero falar agora com vocês só disso aqui, produto. Então, pessoal, vou precisar de ajuda agora, tá? Vamos lá. 1/3 do que nós vendemos é soja, óleo e minério de ferro. Minha pergunta: qual tipo de empresa que consegue produzir isso aqui? Pequena, média ou grande? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Quem domina o comércio exterior brasileiro? Pequeno, médio ou grande? Quem são essas empresas? Hein, gente? Essa turma aqui, ó, que concentra em 3 produtos 1/3 da nossa pauta. Essas organizações que estão inseridas nesse contexto internacional, vocês acham que são pequenos, médios ou grandes? A Cláudia, o Renato, a Gidele, a Michela. Muito bem. É isso aí mesmo, gente. São grandes grupos, grandes empresas. Só que aí temos um problema. Porque quando a gente pega e começa a entender o real cenário empresarial brasileiro, olha o que a gente tem. No ano de 2018, 6,4 milhões de empresas no Brasil existiam. Destas, 99%, vou repetir, 99% das empresas existentes no Brasil são micro e pequenas empresas. Consequentemente, se todas as médias, grandes e enormes empresas brasileiras atuassem em comércio exterior, a gente ainda assim teria um mercado super concentrado. Desse número de 99% de micro e pequenas empresas, elas geram 52% do conjunto de empregos formais no país. E o estado de São Paulo é o estado que concentra o maior número de micro e pequenas empresas no Brasil. Trocando em miúdos, rapaziada, se a gente quer falar de aumento do comércio exterior brasileiro, se a gente quer falar de aumento em termos de pauta, se a gente quer falar em termos de aumento da participação dos estados, e se a gente quer falar em aumento de mercados consumidores para o nosso produto, o nosso grande desafio ele é um só. É responder a pergunta: como internacionalizar as pequenas e médias empresas brasileiras? Esse é o foco central. Bom, a pergunta nós já sabemos, mas e a resposta para esse cenário? Então vamos lá. Primeiro ponto: não existe comércio exterior sem a internacionalização de micro e pequenas empresas brasileiras. E o porquê? Porque 99% das nossas organizações são pequenas. Então, eu vou repetir o comentário que eu fiz anteriormente. Se aquele 1% de grandes e transnacionais empresas nacionais, todas elas atuassem em comércio exterior, mesmo assim, nós teríamos concentração de produto, de mercado e de fornecimento. O segundo ponto é que a única maneira de fazer isso é trabalhar com modelos de apoio à internacionalização.
Esse é o fator-chave para o desenvolvimento do país. Que maneira que a gente faz isso? Por meio da criação de cultura exportadora, desde a criação da empresa. E esse que é o grande desafio que a gente tem. Nós vamos chegar lá como é que funciona. E de que maneira a gente consegue fazer isso? Pela formação de capital humano adequado para atuação em inteligência comercial e negócio internacional. E essa deve ser a meta. Então, pessoal, importante a gente entender, e trocando isso aqui em miúdos. A parte de operação internacional que concentra, como a gente viu lá em cima no primeiro gráfico, 85% do volume de profissionais em comércio exterior, elas só conseguirão atuar ou trabalhar se a gente tiver gente vendendo produto. E quem vende produto, aqueles 5%, só vão conseguir vender produto se a gente tiver quem consiga identificar mercados e cenários adequados para as nossas empresas. Então, vocês conseguem visualizar que é um ciclo? Nós temos que ter gente boa de inteligência comercial para identificar quem compra. Nós temos que ter gente boa para fechar o negócio, para que a gente tenha carga. E aí sim nós temos que ter gente boa com carga na mão para poder fazer a entrega. Enquanto o nosso mercado ele estiver em 85% na operação e o resto só com 15%, a gente não tem negócio. E se não tem negócio, não tem carga. E se não tem carga, para que servem os profissionais da operação?